Gente, hoje a nossa devocional vai ser baseado no livro de Efésios 4, nos versículos 29, 30, 31 e 32. Vamos lá? Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o quais estão selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda indignação, toda gritaria, toda calúnia sejam descartadas do vosso meio, bem como toda malícia. Antes sede um para com os outros bondosos, compassivos, mansos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém. O que nós tiramos dessa passagem? Quando Paulo está exortando que o povo de Deus, que os cristãos devem ser amáveis, cordiais, educados, que toda palavra, toda malícia não deve permear o meio nosso, Nossas palavras devem ser de amor, compreensão e perdão. Oi, minha amiga. Então, vamos lá. Efésios 4, de 29 a 32, Paulo exorta aí, e nós vamos fazer, então, um estudozinho bem rapidinho sobre isso. Como nós estamos vendo a humanidade caminhando nesse tempo que estamos presenciando? Como estão caminhando as pessoas que você conhece? Como você está caminhando? Como a humanidade caminha? Quando nós paramos para observar a humanidade, quando nós observamos e colocamos nossa atenção nos atos, nas palavras, em tudo que está acontecendo, nós chegamos à conclusão que as pessoas estão perdidas. Elas estão como que deslocadas, estão como que pairando. Por quê? Porque já não tem mais alicerce. As pessoas estão perdendo o alicerce, estão vivendo entre o que é o certo e o errado, sem saber já o que é o certo e o que é errado. E o que a palavra de Deus nos exorta? Nos exorta a andarmos nessa terra em santidade, a andarmos nessa terra em comunhão, a andarmos nessa terra de forma que sejamos luz para essas pessoas que estão desarvoradas, que estão perdendo o caminho, perdendo a direção. Então, o cristão, aquele que prega o nome do Senhor Jesus, aquele que vive, aquele que lê a Bíblia, aquele que vai à igreja, aquele que pratica os atos que o Senhor ensina, precisa entender que ele tem que ser diferente. E diferente como? Melhor? Não deve ser melhor do que ninguém, mas ser diferente no se colocar, no se posicionar. Hoje, quando você observa a humanidade, você vê que a humanidade está perdida, desorientada. Mas por que hoje acontece isso? É só hoje? Não. Desde lá, de quando Moisés estava caminhando com o povo no deserto, muitos ali se perderam também, muitos ali se enredaram por caminhos errados e foram também culpados por isso, E foram exterminados por isso, e foram julgados por Deus por isso. Não compete a nós julgar, mas Deus faz a parte do julgamento. Então hoje nós estamos andando num período tão difícil, nós estamos caminhando por caminhos difíceis. Então, nós não podemos ser mais um peso para essas pessoas que não têm o discernimento, que não têm o entendimento, ou que não conseguem ter um domínio sobre a situação. E o que é, então, que a Bíblia nos ensina?
nesse texto que nós lemos? Nos ensina o seguinte: nós devemos sim nos indignarmos na presença do mal, mas com muito cuidado, com cuidado para não fazer da justa indignação o nosso pecado também. Sabe aquela antiga frase, se você olhar para o abismo olhará para você? É a mesma coisa. Às vezes nós tentamos ser justos, queremos ser justos, queremos fazer o que é certo e acabamos por pecar, transformando-nos em julgadores, em peso, em pedra de escândalo, e isso não é o certo, não é o que a palavra de Deus ensina. Então, nós precisamos ter, sim, cuidado para que a nossa justa indignação não degenere também em pecado. Não guardar ressentimento, né? Quando você olha para o abismo olha para você. Quanto mais você alimenta o ressentimento, mais o ressentimento cresce, né? A palavra de Deus diz que nós não devemos dormir, não põe o pôr do sol, né? Antes que você se resolva toda a situação. E infelizmente hoje nós estamos encontrando muitos cristãos, né? Que estão deixando esse abismo, né, esse ressentimento tomar conta da sua vida. E infelizmente é muito triste ver cristãos conservando sua ira. Aí ele dorme com ela, acorda com ela, até que o seu espírito fica todo contaminado com o mal e ele acaba sendo aquilo que ele estava combatendo. Ou seja, a pessoa, ela fica tão enraigada naquilo que ela está certa, que ela é o correto, que o que ela pensa é único e exclusivamente o certo, que ela vive exclusivamente o certo, e ela acaba julgando, condenando as outras pessoas, de tal forma que ela dorme, levanta, isso fica enraigado nela, até que ela torna-se igual ou pior aquela pessoa que ela tanto abomina, ou aquele ato que ela abomina, ou aquela situação que ela abomina, né? Então é necessário tomar muito cuidado. Hoje nós vivemos um período em que as pessoas são muito sensíveis, estão muito sensíveis. Tudo machuca, tudo dói, tudo ofende. E às vezes nós não entendemos o porquê. Mas essa pessoa, ela tem os seus motivos para ser tão sensível, tão dolorida, tudo machuca. Ou o fato de você às vezes olhar para uma amiga e falar mais baixo, ela acha que está falando dela. Ela tem uma história lá atrás, uma bagagem que vem vindo machucando ela, né, que rompeu com a singularidade dela, que tirou dela isso. Então, tudo para ela é muito mais difícil. E nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos saber como lidar isso. E é isso que esse texto nos fala. Esse texto nos ensina a lidar com essas pessoas, com as situações, com as causas, deixando claro que nós não podemos apoiar o erro em nenhuma circunstância. Não podemos apoiar o mal em nenhuma circunstância. Nós devemos sim combater o mal, combater o erro com toda certeza. E isso é bíblico também. Mas também nós temos que tomar cuidado para que essa justiça não se torne em pecado. Outra coisa que eu tenho visto muito em cristãos, né, pessoas que se dizem cristãs, são conversas tolas, torpes, gritarias, blasfemas, palavrões. Isso tudo são obras da carne, obra do pecado, que na boca de um cristão não deve ter. Um cristão não tem que sair por aí gritando. Ladrão, vagabundo, assassino, assassina, ladra, vagabunda e essas coisas. Um cristão não pode fazer isso.
Não é isso que Jesus disse. Em nenhum momento, quando você olha a história de Jesus Cristo, você vai encontrar Jesus proferindo tais palavras. Jesus confrontava o pecado, não o pecador. O pecado, de forma a exortar o pecador para que ele vivesse ou viesse ter uma vida santa, purificada diante dele. Hoje nós estamos vendo cristãos batendo panela, batendo frigideira, tacando pedra, atirando, maltratando, desejando a morte. E aí a gente então depara de novo com uma grande hipocrisia. Porque aquele mesmo cristão que se levantou para defender o aborto, e eu não estou dizendo que sou a favor, eu estou dizendo que há uma hipocrisia, é o mesmo cristão que diz que é para matar o bandido, que é para pôr a arma na mão do povo. É uma grande hipocrisia. Porque o feto que hoje, o bebê, né, que você protegeu hoje, é o que você está mandando matar amanhã. É uma grande hipocrisia isso. Nós devemos sim defender, sermos contra o aborto sim, porque quando nós matamos um bebê, nós matamos uma nação, nós matamos uma geração todinha, né? Se minha mãe tivesse me abortado, eu não teria nascido, minha filha não teria nascido, minha neta não teria nascido. Olha quantas pessoas não teriam nascido. Mas daí, ir em praça pública, jogar laranja, tacar ovo, bater panela, gritar, você entendeu? Frases lindas a favor, contra o aborto. E daí 24 horas, você faz a mesma coisa, dizendo mate ele, mate o bandido, pena de morte para esse, pena de morte para aquele. É hipocrisia, é uma grande hipocrisia. Temos que tirar isso do meio. Cristão não tem que sair para a rua, cristão não tem que bater lata, bater panela, pintar cara nenhuma, cristão tem que dobrar o joelho no chão, tacar a cara no pó. Davi, quando foi ungido rei, Saul queria matá-lo de todas as formas. Saul procurou 1000 formas de matar Davi, Davi de todas escapava. E quando Saul morreu, Davi chorou. Davi chorou, lamentou, sabe por quê? Porque ele reconhecia a autoridade. Hoje nós estamos vendo um descaso com todas as autoridades. Eu não estou dizendo que a autoridade é certa ou errada, eu estou dizendo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos respeitar todas as autoridades, quer ela seja boa, quer ela seja ruim, se ela está lá foi porque Deus permitiu. Parem de usar palavras, Deus fez, Deus colocou, Deus ultimamente ele está só olhando tanta coisa que está nesse mundo, esse mundo está perdido, as pessoas estão perdidas, sem direção. Deus muitas vezes permite líderes ruins que massacram o povo, porque o povo dele está pedindo errado. Nabucodonosor foi um rei tenebroso. Quem conhece a palavra de Deus sabe, Deus o chamou de meu servo para castigar o povo de Israel, o povo de Deus. Saul foi escolhido, Deus permitiu também ser colocado lá para destruir Israel. Tomem cuidado, gente. Povo de Deus, se levante. Levante os olhos para o céu e chorem, lamentem. Lamentem por nós, lamenta pelo povo que conhece a Deus, lamenta por aqueles que ainda não conhecem. Bota o joelho no chão, vamos orar, vamos clamar, porque nós somos todos pecadores, não somos melhores que ninguém. São tantas profecias falsas, batendo de desencontro com a palavra de Deus. E o povo gritando aleluia, glória a Deus e amém. Outro dia eu disse num post, essa igreja não sobe, fica para a grande tribulação. Discussões vãs, gritarias, palavrões não podem fazer parte da boca de um cristão. Essa conversa que dizem, eu falo a verdade, dou a quem doer, é engodo de Satanás.
Jesus sempre falou a verdade. Ele nunca disse, eu falo, dou a quem doer, machuca a quem machuca. Não. Jesus era o dono da verdade e ele sempre falou a verdade. Com amor, com mansidão, com poder, com autoridade. Devemos dizer a verdade, sim. Mas a verdade ela tem que vir com amor, com repreensão, com oração, com exortação, sim, muitas vezes. Mas é com amor, com dor no peito. Quando nós vamos corrigir alguém, nós vamos com dor no peito. Porque aquela pessoa está vivendo, às vezes, ou fazendo algo que vai ser prejudicial a ela. O que Jesus ensinou. Amai os vossos inimigos e orai por ele. Hoje o que nós escutamos é mate o inimigo. Vamos amar só os amigos. Então não estão lendo a mesma Bíblia que eu. E não estão servindo o mesmo Deus que eu. Porque não é isso que Deus tem dito. Não é isso. O cristão não pode ser contencioso, ganancioso, jactancioso. Ele tem que ser humilde. Ele tem que viver sem contradição. Ou seja, o que eu digo para vocês é o que eu procuro praticar. E o que eu pratico é o que eu procuro dizer. Para que o meu viver e a minha vida seja igual. Conheço cristãs que dentro da igreja são líderes maravilhosas e dentro de casa são carrascos. Maltratam suas funcionárias. Coloca a sua funcionária ou a sua auxiliar de casa ou a sua doméstica, como alguns dizem, acho esse termo horrível, para comer lá fora na área, na varanda, depois que ela e o marido almoçou. Terrível. Cristãos que estão fora do poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo não governa a sua vida, porque quem tem o poder do Espírito Santo governa a língua, o domínio próprio. Hoje, nós estamos vendo cristão vivendo uma vida em busca da plena felicidade. O meu Deus é o Deus, dono do ouro e da prata, então me compete a desfrutar do melhor dessa terra. Aonde é que está escrito isso na Bíblia? Que eu vou lá barganhar com Deus porque eu quero trocar de carro esse ano, porque eu quero trocar de casa esse ano, porque eu quero fazer isso esse ano. Deus não é Deus de barganha. Deus disse, me buscar e me achareis, pedir e dar-se-vos-á. Quando me buscares de todo o coração, se permaneceres nos meus mandamentos, tudo quanto pedides em meu nome eu farei. E também por outro lado ele diz, não tendes, porque pedis e pedis mal, pedis para o teu bel prazer. Tudo que Deus nos dá tem que ser para nos beneficiar e beneficiar o nosso próximo. Se a minha vizinha não tem como ir para a igreja, eu dou uma carona. Ai, mas a irmã mora 10 quarteirões de casa, ela não pode ir na igreja porque ela tá a pé, ela não deixa de ir na igreja porque eu busco. Nós temos que entender que a vida plena aqui na terra é o viver Jesus Cristo. Jesus é a vida mais plena que nós temos, é a pedra mais maravilhosa, é a pedra preciosa, é o nosso ouro, é o nosso tudo. Mas não ficar brigando, batendo boca, despejando isso, despejando aquilo, usando rede social para ofender o irmão, para ofender a irmã. Se é capaz de usar a rede social para ofender uma irmã, imagina então dentro de casa ou na igreja. Misericórdia. O dizer do cristão e o viver do cristão tem que ser igual. Tem que ser parecido. Toma cuidado com o que ouve. Tome cuidado com o que fale. Porque lá em Mateus 7:22, Jesus tem uma recomendação muito séria, que muitos cristãos não estão dando ouvido.
Quando ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos nós demônio em teu nome? Não fizemos nós maravilhas em teu nome? E então eu lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. É Jesus que está dizendo, não sou eu, não. Jesus está dizendo que quando chegar o dia dele, muitos chegarão à frente dele e dirão que expulsaram demônios, fizeram milagres, profetizaram. E Jesus vai dizer que não os conhece. Sabe por quê? Porque fizeram para o seu prazer, para o seu gosto, para o seu íntimo, para conquistar seu espaço, para manter seu espaço, às vezes para manter sua igreja cheia de gente, às vezes para manter sua posição dentro da igreja, às vezes para manter milhões de seguidores. Para tanta coisa, e Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É necessário despojar-se do mundo, das coisas que há no mundo. É necessário orar, jejuar, lamentar. O cristão não pode ter o olhar voltado para si mesmo, para o que eu tenho, para o que eu preciso, para o que me falta, para o que eu quero. Ele precisa ter um olhar para a humanidade, para a sua comunidade, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para as necessidades daqueles que não têm condição. Cristo nunca olhou para si mesmo. Em todo o tempo que Jesus pregou, nos 3 anos e meio que ele pregou, ele só olhou para a humanidade. Ele só olhou para as necessidades daqueles que estavam a buscá-lo. Nunca olhou para si mesmo. Tem gente que achando demais, importante demais, a última Coca-Cola do deserto, né? Não é nada e não é ninguém. Porque os olhos de Jesus estão voltados para a humanidade e não para si mesmo. Quando Jesus estava pregado, preso ali naquela cruz, naquele madeiro, sangrando, as vistas estavam escurecendo e os seus olhos já não suportavam mais ficarem abertos e ele sabia que o seu espírito já estava indo para o Pai. Ele fez uma última oração. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. A última oração de Jesus foi um pedido de perdão para aqueles que os estavam crucificando. Não foi mate, pena de morte. Foi perdoa, perdão. Se fosse você, o que você faria nesse momento? Se fosse você numa situação de morte, o que você faria? Quais seriam as suas últimas palavras? Quais seriam as suas últimas palavras de perdão e de morte? Consulte o seu coração e você verá a resposta, né? Quando nós olhamos para o rumo que a humanidade está indo, nós sabemos a resposta, infelizmente, né? Mas Deus tem um desejo genuíno de salvar as pessoas, todas. Em João 3,16 ele diz que amou ao mundo de tal forma que deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todos aqueles que nele creem também fossem eternos para com ele. Ganhasse a salvação. Foi para o mundo, não foi para meia dúzia de pessoas, foi para o mundo. Não foi para um grupo, não foi para um partido,
não foi para ir uma igreja, foi para o mundo. Então Deus deu esse livre arbítrio de que as pessoas possam escolher segui-lo, amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo e viver conforme ele quer. Tem muita gente, muitos cristãos, muitas pessoas que dizem o seguinte: nós somos livres e nós somos livres de verdade. E eu confirmo, somos livres sim. Somos livres para adorar a Deus, para amar a Deus, para pregoar a palavra de Deus. Mas a partir do momento em que eu escolhi viver de acordo com a palavra de Deus, eu sou serva do Senhor. Quando você escolhe seguir a Deus, que você chama Jesus e diz para Jesus: eu quero ter o Senhor como meu único e Senhor Salvador, meu suficiente Salvador. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo e quero viver uma vida santa que agrade ao Senhor. Quando você diz isso, você perdeu todos a sua liberdade. Você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Se permaneceres nos meus mandamentos, se ouvires a minha voz, se andares conforme os meus decretos. É isso que o Senhor diz, sim. Então, quando você serve a Deus, você não tem escolha de ser hoje o servo de Deus, amanhã servo de Satanás. Você não tem direito de ser hoje uma árvore que dá figo e amanhã dá limão. Hoje dá laranja, amanhã dá tangerina. Não. Você não tem mais esse direito, acabou esse direito. Você tem liberdade, sim, liberdade de chegar para Deus e dizer: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, o Senhor me sustenta. Você tem liberdade de chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não suporto mais, eu preciso da tua ajuda. Senhor, o mundo está perdido, nós precisamos da tua ajuda. Senhor, nós não temos mais quem dirige, quem governa o país de acordo com a tua palavra. Nós precisamos que o Senhor levante trabalhadores que sejam idôneos de acordo com o teu querer, com a tua palavra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas só Nova Jerusalém quando chegar o dia. Você tem liberdade, sim, de cultuar a Deus em todo lugar. Pare com isso de comunismo. Comunismo nunca houve no Brasil. Nós vivemos, sim, uma era militar. Mas ainda assim, as igrejas cresceram. Parece que a igreja só cresce, que as pessoas só buscam a Deus quando a coisa está lá no fundo. Precisa o rio secar, precisa o mar secar, precisa proibir as igrejas terem culto, precisa proibir o cristão a ler a Bíblia para que as pessoas se voltem para Deus. A época que a igreja mais cresceu, mais teve avivamento, foi quando a igreja foi perseguida. Hoje nós temos essa liberdade, temos aí um bando de cristãos criando atrito e não fazendo o que tem que fazer, não pregando a palavra de Deus da forma que tem que pregar. Se dobrando a mentiras, se dobrando a um monte de erros para permanecerem em cargos, para ocuparem cargos. Toda vez que eu abro o meu celular para fazer uma live, eu nem estou preocupada quantos seguidores eu tenho. Porque se uma pessoa ouvir a minha palavra, e não precisa fazer o que eu digo não, mas se uma pessoa ouvir a minha palavra e sentir desejo de ler a Bíblia, e descobrir lá na Bíblia se o que eu estou falando é verdade, até para me confrontar, eu já estou muito feliz. Os cristãos precisam de ficar acreditando em tudo quanto é coisa que ouve, tudo coisa que vê. Precisam aprender a ler a Bíblia, andarem com as próprias pernas. Precisam ter discernimento. A gente tem visto coisas absurdas. Temos visto líderes desafiando Deus, afrontando Deus.
brigando com o diabo, brigando com Satanás, batendo isso, batendo aquilo. Quando foi que Jesus brigou? Quando foi que Jesus... Nem o anjo Gabriel, quando pleiteava o corpo de Moisés, não ousou dizer tal absurdo que a gente tem ouvido. Hoje a palavra de Deus tem sido pregada com muito mais expansão do que antes, mas tem sido muito menos compreendida e muito menos seguida. A vida do cristão tem que ser um crescer todos os dias, um crescimento. Tem que ter um propósito. A vida do cristão não é um escorregador nem um pula-pula. Tem que ser um andar, um caminhar. E esse andar, esse caminhar tem que ser para agradar a Deus, não para agradar amigo, para agradar líder religioso, para agradar esposa, para agradar esposo, para agradar filho, agradar filha. A vida do cristão não tem que ser para agradar a ele mesmo, tem que ser para agradar a Deus. Hoje a gente tem visto cristãos, líderes religiosos abrindo mão dos direitos que a palavra diz para se dobrar, para se curvar, porque não quer perder o cargo. O cristão precisa estar ligado a Deus espiritualmente para não provocar aquilo que é da carne. Para descobrir qual é a boa vontade perfeita de Deus, não a nossa. Esses dias eu ouvi um pregador dizendo que o ser humano era o centro da atenção de Jesus. Que ele era tão importante, que Jesus veio para morrer por ele. Onde foi que está escrito na Bíblia isso? Jesus veio sim morrer por mim, por você, porque somos pecadores, porque somos falhos, porque somos imperfeitos, mas ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para agradar a Deus, ele não veio para agradar José, para agradar Maria, para agradar Moisés, para agradar Paulo, não. Ele veio para agradar a Deus, ele viveu os tempos de vida dele aqui somente para agradar o Pai. Pare de se curvar para ter um cargo, pare de se curvar para manter uma posição. Que quando Jesus voltar não vai valer de nada isso. Leiam sempre Mateus 4:22 para não incutir de pecar mais ainda. Para andar como filhos de Deus não se deve ter comunicação com as trevas. Nem palavras torpes, nem palavras frívolas, nem palavras impuras, nem palavras tolas. A Bíblia nos diz que nós não devemos nem chamar o outro de louco. De tão ruim que é, de tão pesado que é. O poder do cristão está em Deus, está no Senhor. Como uma criança que caminha com o Pai, confiando que Ele vai livrar tudo ele de todo perigo. Quem é mãe, pai, quem é avós, quando a gente começa a ensinar as crianças pequenininhas, ali com seus 2 aninhos, 3 aninhos, andarem de bicicleta, ainda que a gente coloque aquelas rodinhas, a gente vai junto, não vai com a criança, e solta a criança e a criança desce no maior pique, confiando, opa, o meu pai, meu avô, minha mãe, minha avó tá aqui do lado, eu posso ir porque eu não caio. E se eu cair, eles me levantam. Eu lembro que quando eu comecei a ensinar a minha neta a andar de patins, eu ia do lado dela. E ela sempre dizia, vovó, fica me olhando, se eu cair você me levanta. Tá bom, pode ir, se você cair eu te levanto. Essa confiança que a criança tem na gente, a confiança que a criança tem no adulto quando o adulto está presente, é a mesma confiança que nós devemos ter em Deus. Andar com Deus lado a lado. E ainda vamos tombar, vamos cair, vamos. Mas nós temos a confiança que Deus está aí para nos levantar todos os momentos, né? Agora também vamos tomar cuidado para não ficar caindo pau bêbado, né? Porque aí também a coisa já passa um pouquinho do limite. Mas no dia a dia nós temos os nossos erros, os nossos tombos.
E Deus, ele está aí para nos ajudar a levantar, ele está aí para nos dar a mão. Qual um adulto, quando está ensinando uma criança a andar de bicicleta ou de patins, assim é Deus também conosco. Porque Deus conhece a nossa fragilidade, sabe das nossas fraquezas. Mas não é desculpa para pecar, não é desculpa para cometer erros, não é desculpa para vivermos uma vida desregrada. Porque ao mesmo tempo a própria palavra dele também tem as orientações para a nossa vida, as orientações para que nós possamos andar também direito, para que a gente caia menos, né? Para que a gente caia menos. Nós devemos viver essa vida aqui na Terra com um propósito, sabe, um propósito firme. O cristão precisa ter propósito na vida dele, ele não pode viver a vida aleatoriamente. Levanta de manhã, vai trabalhar, vem à tarde, descansa, janta, dorme, domingo vai na igreja, segunda levanta, vai trabalhar, e trabalha, domingo levanta, vai para a igreja e só. Não. O cristão tem que ter um propósito, tem que conhecer qual é o seu chamado para ele aqui na terra, tem que entender o seu propósito, viver para o seu propósito, viver uma vida intencional de viver o seu propósito. O cristão não pode esperar a recompensa de nenhum homem, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Mas é bendito o homem que confia em Jesus, bendito o homem que crê em Deus, bendito o homem que vive de acordo com as instruções de Deus. Quando nós falamos homem, nós estamos dizendo homem e mulher. Tá? Bendito aquele que vive de acordo com a vontade e o querer de Deus. A recompensa é o Senhor quem dará. Às vezes, você vai passar por muitas dificuldades aqui na terra. Mas a tua recompensa pode não ser aqui na terra, mas ela existe. Pode ter certeza que você tem um Deus que está olhando por você. Que tem um Deus que deseja te dar uma vida boa. Mas talvez não seja aqui na terra, não. Porque Deus tem preparado uma nova terra, uma nova Jerusalém para os que são dele. Então, se você conhece a história, você sabe que aqui nessa terra vamos ter desilusões, vamos ter tristezas, vamos ter sofrimento, doenças. Mas o que Deus tem preparado para nós depois da vinda de Jesus acaba com tudo isso. Tem uma frase muito linda e que eu gostaria muito que vocês guardassem no coração de vocês, que está em Apocalipse. E lá, Deus enxugará toda lágrima dos teus olhos. Lá não haverá dor e nem tristeza, porque Ele será o seu Deus eternamente. Guardem bem isso. Vamos viver uma vida plena, mas para Deus. Não percamos a esperança da salvação daqueles que buscam a Deus, que querem a receber de Deus. Mantenha sua humildade, mantenha sua mansidão, seu domínio próprio. Ame, perdoe, pregue a palavra do Senhor. E deixa o julgamento para Jesus, porque Ele virá. É uma promessa de Jesus que virá e fará o julgamento, fará a separação do joio e do trigo. Eu não preciso ficar usando as redes sociais para falar, fulano fez isso, olha ali, olha isso, trazendo erros, trazendo pecados a torto e direito nas redes sociais para mostrar para as pessoas ou para ganhar seguidores. Deixemos o julgamento para aquele que é reto e perfeito, porque Jesus disse que o joio e o trigo caminham juntos, mas ele fará separação no dia certo, na hora certa, na vinda dele. Amemos mais uns aos outros, amemos o Senhor acima de tudo, acima de todas as coisas, acima de toda a nossa alma, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. 2 mandamentos que Jesus deixou bem claro. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa devocional dessa semana. Que Deus
te dê uma tarde abençoada, que Deus te dê uma noite abençoada, que você durma em paz e que você descanse no Senhor. E tua vida seja uma vida honrada para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.